Domingo, voltamos. Parece que queimaram mais alguns veículos em Santa Catarina, em outras cidades. Parece uma operação orquestrada, uma operação política, exatamente como eu tenho demonstrado nos meus vídeos, compilando com os fatores, né, tão irrelevantes do que aconteceu na Costa da Lagoa. Porque o que acontece na Costa da Lagoa, nessa zona aqui de perseguição política, não é relevante. Afinal de contas, a justiça universitária, eles mandam em tudo. Não é assim que funciona? A justiça do universitário. Achei o 6º crime numa única folha. Além de até o momento a Delegacia da Lagoa da Conceição tratar como procedimento de sumarismo, quando nós estamos falando de terrorismo na capital Florianópolis, na zona remota da Costa da Lagoa, especificamente Zumbilândia, em uma ação orquestrada desde 2019 para encher o saco e provocar terrorismo para a família Arquitetos e os filhos, ao ponto de um promotor público calcinha, como eu tenho dito, menosprezando a lei, menosprezando o trabalho e menosprezando essa patota judiciária que veio aqui, do Judiciário Lambão, onde um orquestrado se escreve que esse AJG contratou um advogado para mim, 750 conto, e depois o advogado era gratuito, né? E eu lá quero advogado que eu não assinei nada, só para os caras poderem me condenar em tudo isso aqui, me tirar o direito a votar, como era o objetivo da senhora Elisete Maria Marques e do seu Nando, seu comparsa, o seu Nando Flores Pereira. Incrível, trancar a chave de acesso. Se eu não pedi nenhum advogado, não assinei para nada. Agora vamos comparar que, dessa mesma maneira, um familiar meu vai fazer um inventário e aí vai escrever lá, através de um advogado, minha assinatura, vai criar uma assinatura digital para mim, vai dizer que eu contratei um advogado, vai falar através do advogado, vai fazer uma assinatura digital sem nunca me consultar pessoalmente, sem nunca falar comigo. Uma coisa é usar a digitalização para ouvir as pessoas como ferramenta de apoio e tecnologia para o judiciário, e outra coisa é usar como ferramenta, exatamente como foi usada a delegacia nos anos de 2020, 21, 22, por aí, 2020 e 21 principalmente, onde que eu não conseguia fazer um boletim digital, porque diziam que as minhas palavras escritas, meu texto era um texto que não condizia com a realidade, sendo que a pessoa maconheira que estava lá do outro lado não conhecia a realidade. O robô que estava lá não conhecia a realidade, então o sistema não funcionou. Mas eu já tenho informação que eram pessoas contratadas para ler os boletins de ocorrência e não botar em procedimento. Alguns desses não foram boletins feitos no sistema, foram anterior ao sistema, quando eu poderia optar pelo sistema, boletim online, na época da inscrição do bebê na escola, como eu poderia ir pessoalmente. Esses aqui foram feitos pessoalmente, por isso que eu tenho eles na mão. Então também não tiveram importância para esse judiciário desgraciado e lambão, através da corrupção entre delegacia e entre esse judiciário da maconha. Aí, se não chegou em nenhuma das outras alegorias judiciárias, eles podem dizer que eu estou falando uma surrealidade, porque não chegou até eles. E agora que o judiciário anda todo redondinho, digitalizado, não teria a possibilidade disso acontecer, como eles sempre têm resposta para tudo. Mas não tiveram resposta em 2020
2011, 2012, naqueles anos que também foram usadas as instituições para prejudicar minha criança, prejudicar minha família, prejudicar até minha advogada, com a venda de sentenças que se deu naquela unidade do Fórum de Concórdia, como eu tenho denunciado. Então, são 6 crimes que englobam um único papel que veio do judiciário, começando pelo crime de condenação, porque isso aqui, ó, eu quero especificar, é um mandado, então eles mandaram executar um mandado onde eu não fui ouvida, e me ouvir através da delegacia, demasiado tarde, não pode ser considerado, porque nós estamos falando de uma condenação onde houve instrução e julgamento, porque aqui diz que tem um advogado constituído e que eu não constituí, que eu não assinei, que eu não conversei com esse cara. Só se foi o robozinho. Estão testando? Beleza, vocês podem testar o que vocês quiserem. Agora, vocês não podem me enganar e atentar contra a minha lucidez, por causa dessa maluquez que é o judiciário lambão escrevendo que ele fixa os R$750 de honorários devidos ao defensor nomeado pelo sistema JC. E depois condena a acusada ainda ao pagamento das custas processuais. Contudo, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que a hora é deferida. Então, eles contratam um advogado, descontratam, cobram e descobram, e aí querem fazer você passar de louquinha a louquinha, mediante o direito positivo, tirando a natureza das coisas, a natureza do ser humano, porque nós somos naturais para o entendimento. Então, vir com cartinha, quando você não sabe de quem está falando, o segredo de justiça, como eu tenho dito, tem sido a motivação de tantas compras e vendas de sentenças milionárias. E nunca foi usado para proteger nenhum cidadão. Não foi usado para proteger a identidade do meu bebê, não. Aquilo era mais um dos conluios judiciários naquela época, daqueles anos, simplesmente para fazer o que eles bem queriam e favorecer quem eles queriam. Exatamente agora, em vez disso aqui estar correndo como? Essas denúncias nossas todas estarem correndo para investigação de uma formação de quadrilha aí das vizinhas que não são tão boazinhas, são quadrilhas políticas, eles estão usando do totalitarismo, o sistema para condenar e perseguir a mãe de família. E baseando-se nisso, que o promotor público Calcinha, que me ouviu, mas não comprou minhas ideias, já sou eu muito fora da realidade, ele preferiu fazer o sequestro planejado dos nossos filhos junto ao Conselho Tutelar, achando que eu não identificaria as más intenções e os conluios políticos daquela jurisdição. Que, como outras jurisdições da promotoria ali, outras promotorias, já perceberam que existe um problema na costa da Lagoa e que está além da alçada de trabalhar com fatos isolados. Temos que juntar o ajuntado do que temos aí. E, aliás, se compilar com toda essa envergonhice lá do Fórum de Concórdia daquele ano, vai ficar bonito. Ai, vai ficar bonito. Vai ficar bonito para mim e vergonhoso para o estado de Santa Catarina. Uma polícia fraca que vem aqui perseguir a família, como foi o que fizeram com o meu Renato na frente das crianças, é a polícia que agora está tendo que lidar com o problema que está lá queimando tudo no estado. Porque a polícia tem que se mostrar forte, não calcinha. O promotor público, ele não tem que ser motivado pela agenda da ONU, da Unesco e de todas essas tralhas
Eu estou hoje aqui chegando sobre direito internacional, algumas regras, porque eu não entendo muito, eu estou estudando, e estou vendo quanto que já fomos atacados pelas potentes climáticas. E ninguém fala disso. Imagina eu chegar numa escola e demonstrar para alunos que não é aquecimento global, que é um ataque climático que está acontecendo sobre as nossas cabeças. Nossa, vou ir para, né? É por isso que eles estão duvidando da minha sanidade, porque a insanidade do sistema é de um tamanho que eles foram capazes de oficializar a perseguição à mãe de família mediante um ataque contra a vida dela, contra a vida dos filhos dela, que vem se arrastando desde o ano 2019. Desde o ano 2019. E a gente fletando com a criminalidade. Eu aqui, ó, Bita, ó, como é que faz, querido? Ó, você maneja assim. Aí você pega a bitoneira, vai ali, faz um pedacinho de rua, que ela já vai dando um outro ar no lugar. E fui demonstrando. Mas tudo que nós temos demonstrado não é suficiente quando vem um canalha do quinto dos infernos no canal do pai das crianças e comenta lá, debaixo da foto do Mateus instalando uma peça no motor, que isso não tá bom, que isso não tá legal, que não, dando conotação que aquilo não pode. Não pode por quê, meu senhor? Por que não pode? Porque a agenda da ONU, as diretrizes de base da ONU dizem esses absurdos? Pois as diretrizes e bases da educação diretamente da Escócia, da professora Shefali, das mestras do Google, do mestre, dos filhos do dono do Facebook, eles dizem exatamente o contrário, que você tem que criar e manifestar a educação do seu filho dessa maneira. A estimulação da Suécia, da China, para as crianças, em período 3 horas aula e o resto as atividades, exatamente como eu faço. Períodos pequenos, períodos curtos. Eu alfabetizei o Mateus com períodos curtos, intervalos curtos e prudentes e com sequência, sem forçá-lo. Foi desta maneira como fui criada, de certa maneira. Só que eu tinha a pressão da escola e a pressão do avô militar e exigente. E aqui em casa eles têm toda um modus de fazer o que eles gostam, de dividir as atividades. Eles estão isolados da sociedade decadente, porque nós fomos ostracizados no dado momento que começou a se formar os grandes ataques contra a mãe e, posteriormente, através do conluio político, das vadias políticas, de todos os orquestrados terroristas, contra todo mundo. Então, que essa denúncia fique clara e contundente, que não falte nada em relação às dúvidas, que este juiz aqui, vamos voltar no juiz, saímos da educação das crianças, que isso é o que menos preocupa, que isso está seguro. Saímos de falar de doutora Shefali, de modus operantes de outros países para a educação e voltamos, deixa eu trazê-los aqui, ó, aos que vão me ouvir, para o doutor Reni, doutor não, juiz da comarca de Florianópolis, do criminal da Universidade Federal de Santa Catarina, Reni Batista Neto. Fake ou juiz que assinou os papéis realmente, você não está apto a tomar nenhum depoimento de mim depois dessa condenação ilícita. Então, você não pode atuar no processo que um policial civil da inteligência de Santa Catarina, que deveria ter feito o seu trabalho em 2000
2019 não fez seu trabalho naqueles vídeos que eu demonstro do 2019, a gangue armada entrando na minha casa. O Senhor não pode atuar, é imprudência atuar naquele processo, em todos os outros que estão lá para tomar nosso depoimento em audiências conciliatórias, que é outra fraude, porque o Senhor fraudou a audiência conciliatória. O Senhor fraudou a audiência conciliatória, não respeitou o direito individual meu, que o meu direito